Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Duarte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre regime de capitalização, tá? Capitalização simples, composta. Começando pela capitalização simples. E aqui a gente utiliza os chamados juros simples, tá? Então aqui, quando a gente for calcular, a gente vai ter que o valor de referência para o cálculo de juros é sempre o montante inicial. E esse cálculo ele não muda ao longo do período de um empréstimo ou investimento. Depende do que a gente estiver calculando, tá? Então, para a gente entender essa lógica, vamos imaginar aqui que a pessoa ela pegou R$ 1.000 emprestado por um ano e ela tem que pagar uma taxa de juros de 1% ao mês sobre esse valor. Então, aqui a gente está considerando o que a gente chama de juros simples. E o que eu falei do juros simples? Eu falei que a gente vai calcular os juros sempre sobre o montante inicial. Qual que é o montante inicial? São os R$ 1.000 que a pessoa pegou emprestado. Então, ela pegou por um ano e eu estou falando de 12 meses, né? A taxa de juros é 1% ao mês. 12 meses significa que ela, a cada mês, vai ter que calcular 1% de juros sobre o montante inicial, que são os R$ 1.000. Como é que fica isso? Colocando numa tabela, tá? Olha lá. Janeiro, começando aqui. Capital base ou montante inicial, R$ 1.000. Taxa de juros é 1%. Sempre incidindo sobre o capital base, sempre sobre os R$ 1.000. Juros do mês, R$ 10, R$ 10, R$ 10, R$ 10. Por que R$ 10? 1% sobre R$ 1.000, tá? Daria para chegar nesse cálculo da seguinte forma. 1% é 1 dividido por 100, isso dá 0,01. A gente faz R$ 1.000 vezes 0,01, isso vai dar R$ 10. Tá? Então, como a gente está sempre considerando, vou apagar isso daqui para limpar, como a gente está sempre considerando o montante inicial e a gente sempre está calculando 1% sobre esse montante inicial, nos juros simples, todos os meses eu vou ter R$ 10 de juros. Sempre. Ao final, então, para eu saber quanto de juros eu tive que pagar por esse empréstimo de R$ 1.000, basta eu fazer R$ 10 vezes o período, que são 12 meses. Então, no total, eu paguei R$ 120 de juros. Nos juros simples, o montante inicial, os R$ 1.000, ele cresce de maneira linear, pois segue uma progressão aritmética ao longo do tempo. Renan, não entendi. Olha esse gráfico aqui. Eu comecei com R$ 1.000, que é o que eu peguei emprestado. A cada mês, eu tenho um aumento de R$ 10. Então, do mês 1 para o mês 2, eu vou ter R$ 10 de aumento. E assim, né, a cada mês, eu vou tendo esses R$ 10 de aumento, até que no final aqui, eu tenho o total, que é os 1.000 que eu peguei emprestado, mais os 120 que eu vou ter que pagar. Isso vai dar 1.120. E o detalhe é que essa reta aqui, ela cresce de uma maneira linear, tá? Isso porque ela é proporcional nos juros simples. Mas infelizmente, né, para quem pega dinheiro emprestado, o cálculo não é feito com juros simples, é muito difícil. Se a gente for numa instituição financeira, a instituição financeira vai utilizar o que a gente chama de capitalização composta. É o que é adotado aqui no nosso país, tá? Olha a diferença. No regime de capitalização composta, a taxa de juros ela incide sobre o valor presente, capital inicial, mas acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Não entendi, Renan. Tá aqui a tabela. Vamos olhar por ela. Então, no primeiro mês, eu tenho aquele valor que eu peguei emprestado, que são os R$ 1.000. Tá? Então, meu capital base é R$ 1.000. A taxa de juros aqui, ela segue em 1%. Qual que são os juros desse mês aqui? São de R$ 10. Agora, quando eu for calcular o total de juros
que eu vou pagar em fevereiro, que é no mês seguinte, eu vou considerar o capital base, mas vou acrescer os juros acumulados até o período anterior. O período anterior acumulou R$10 de juros. R$10 mais os R$1.000, a minha base de cálculo agora vai ser de 1.010. E aí eu vou calcular 1% sobre 1.010. Isso vai dar 10,10 de juros. No período seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou somar esses 10 e 10 com o total do período anterior, 1.010. E agora eu passo a ter, então, uma base de cálculo de 1.020 com 10, vou calcular 1% sobre isso, e eu vou ter aqui qual vão ser os juros desse período, 10,20 com 1. Eu vou fazendo isso mês a mês, de forma que lá no final, o meu total de juros a ser pagos, ele vai ser de 126,82, aproximadamente 83. Olha a diferença, então. Aqui eu travava sempre no montante inicial para calcular os juros, independentemente do período. Isso fez com que eu pagasse R$120 de juros. Aqui não. Aqui a cada período eu vou adicionando os juros do mês passado. Eu estou acumulando os juros. Então aqui R$10, porque no primeiro mês eu considero só o montante inicial. Aqui 10 com 10, porque eu somei os juros do mês passado com o capital base. E vou fazendo isso mês a mês, de uma forma que no regime de capitalização, que é do tipo composto, eu vou ter mais juros a serem pagos do que no regime de capitalização simples, se eu estiver com mais períodos, né? Porque no primeiro período eu tive a coincidência de ser o mesmo montante de juros, né? Aqui R$10 e aqui R$10. Agora, se eu passo a ter mais períodos, passo a ter 2, 3, 4, 5 períodos, até no segundo período aqui eu já teria 10 centavos a mais no regime de capitalização composto. Mas quanto mais períodos eu vou tendo, mais vai ser essa diferença aqui. Porque olha só, começou com 10 centavos de diferença, mas aqui em dezembro, que é no mês 12, eu já estou com R$1 e aproximadamente 16 centavos de diferença. Tá? Então, quanto mais eu avanço, mais essa diferença. Nos juros compostos, o montante inicial ele cresce de uma maneira exponencial. Aqui era linear, seguia uma progressão que ela é aritmética, proporcional. Aqui não. Aqui a gente tem uma progressão que ela é geométrica. E conforme eu falei, né, conforme a gente aumenta os períodos aqui, essa curva ela vai se tornando cada vez mais exponencial. Se eu considerar, então, por exemplo, um período de 10 anos para esse mesmo empréstimo, ela fica assim, ó, ela já começa a ter um contorno. Se eu considerar 20 anos, ela já começa a ter um contorno um pouquinho maior. 30 anos, maior ainda. 50 anos, ainda maior. Quanto maior é o período e também quanto maior a taxa de juros, maior vai ser essa diferença. Aqui eu estou considerando 1%, mas se eu considerasse, por exemplo, 3% ao mês, o que é comum em empréstimos pessoais, em instituições financeiras, essa curva ela começaria a ter características exponenciais bem antes aqui dos 50 anos. Ela já é uma curva exponencial desde o primeiro momento, só que a partir do ponto que a gente vai aumentando o período, ela vai ganhando mais essa forma aqui, evidenciando a diferença dela, porque a linear ela sempre vai seguir isso daqui. E já no regime de capitalização composta, ela passa a ter essa curva aqui, já que ela segue uma progressão geométrica. Tá? E aí, um ponto importante também é a gente fazer o cálculo aqui de unidades de tempo diferente, considerando juros simples, considerando juros compostos, ou regime de capitalização simples e composta. No mercado financeiro, em especial nas aplicações financeiras de renda fixa, nos empréstimos e nos financiamentos, é uma prática comum expressar uma unidade de tempo que é diferente entre a taxa de juros informada para a operação e a periodicidade de pagamento desses juros. Olha o exemplo. Expressar que o retorno do investimento ele é de 12% ao ano, quando, na verdade, ele paga juros diários. O mais correto nesse caso seria informar que ele paga 0,04% ao dia. Só que, como é padrão no mundo de investimentos a gente colocar uma rentabilidade que ela é expressa ao ano, a gente vai lá e expressa isso ao ano. O detalhe é que se a gente estiver falando de regime simples, de capitalização simples, não tem tanto problema, porque a gente consegue por exemplo, chegar na taxa anual apenas multiplicando, conforme eu já vou mostrar aqui,
a taxa diária, a taxa ao mês, ao semestre, a taxa que esteja diferente da unidade de tempo que a gente está expressando. A gente consegue chegar de uma forma tranquila, porque aqui a gente tem juros proporcionais. Se eles são proporcionais, basta a gente dividir ou multiplicar. O problema é quando a gente fala da capitalização composta, porque aqui não é proporcional, né? Ele segue essa ideia exponencial, segue essa ideia de uma progressão geométrica. Então vamos começar pelo mais fácil aqui. A taxa proporcional refere-se à aplicação de uma taxa de juros de maneira proporcional ao longo do tempo, em que a mesma porcentagem ela incide sobre o valor principal em cada período. Essa é uma característica, né, é o ponto, dos juros simples, em que os ganhos são calculados linearmente, sem levar em conta juros acumulados anteriormente. Dessa forma, conseguimos mudar a unidade de tempo sem dificuldades. Então, olha só, 12% ao semestre é igual a, ou melhor, né, é proporcional a 24% ao ano. Como é que a gente chega nisso? Se eu tenho, por exemplo, né, eu tenho uma taxa que ela é de 12% ao semestre, e eu quero saber quanto que essa taxa ela é anual, efetivamente. Basta eu, portanto, né, quantos semestres eu tenho num ano? Tenho 2. Basta eu fazer 12 vezes 2 e eu passo a ter essa taxa efetiva de maneira anual, 24% no ano. Tá? Então, simples. Se eu tenho uma taxa que ela é de 12% ao semestre e eu quero saber quanto que ela é ao mês, 12% ao semestre, e eu quero saber isso, quanto que é ao mês. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro eu tenho que saber quantos semestres tem, ou melhor, né? Quantos meses tem em um semestre. São 6, né? Agora eu vou multiplicar 12 vezes 6? Não, né? Eu estou descendo, eu estou trazendo semestre para mês. Então eu tenho que dividir 12 dividido pelo número de meses que tem em um semestre. 12 dividido por 6, isso significa que a minha taxa de 12% ao semestre, ela é proporcional a 2% ao mês. Mesma coisa aqui na outra situação, tá? Só que aqui ao quadrimestre. Aí é um pouquinho diferente porque a gente tem que adaptar o cálculo. O que é mais fácil fazer nessa situação? Eu quero passar de 12% ao semestre para quadrimestre. Mas não tem... Até tem, né? Se a gente for usar aí casas decimais, a gente consegue fazer isso de maneira direta. Mas o mais fácil de fazer aqui é primeiro trazer isso daqui a um mês, 12 dividido por 6, porque a gente tem 6 meses em um semestre, eu chego naquela situação de antes, né? 2% ao mês. E agora, para chegar de mês para quadrimestre, onde eu tenho 4 meses, basta eu multiplicar por 4. Vai ser 8% ao quadrimestre, tá? Com taxas proporcionais, a gente pode ficar brincando aqui sem maiores dificuldades, porque a gente está considerando um regime de juros simples, aonde a gente tem a proporcionalidade, aonde a gente tem aquela curva linear. O problema é quando a gente tem aqui o regime de capitalização composto, porque se a gente quer chegar na taxa efetiva, a gente não pode ficar só dividindo ou multiplicando, porque a gente não vai chegar no resultado exato. Então, essa taxa, ela é utilizada para comparar taxas de juros compostas que operam em diferentes períodos, buscando determinar uma única taxa que resultaria no mesmo montante final ao longo de um período específico. Nos juros compostos, como os juros eles incidem sobre o valor atualizado do montante inicial, gerando a cada período uma nova base de cálculo, não podemos encontrar taxas proporcionais a usar divisão e multiplicação. Nesse caso, encontramos taxas de juros equivalentes e, para isso, devemos utilizar uma fórmula. Essa é a fórmula, tá? R2, que está aqui, que é o que a gente quer encontrar, é a taxa de juros que se busca obter. R1, que está aqui, é a taxa de juros conhecida, é aquela que é expressa. N2 é o período relativo, dividido por N1, que é o período relativo à taxa de juros conhecidas, tá? N1 e N2 devem estar na mesma unidade. E percebam que eles estão aqui na forma de potência, tá? E depois que a gente faz todo esse cálculo, a gente retira 1. Por exemplo, para ficar mais fácil, sempre fica mais fácil com exemplos, tá? Vamos calcular a taxa anual equivalente a uma taxa mensal de 1%. Ou seja, eu tenho 1% ao mês. E, detalhe, lá no contrato está expresso 12% ao mês. Tá?
Essa é a taxa aparente. Ou taxa nominal também, por vezes, é chamada assim. Opa, 12% ao mês não, né? 12% ao ano. Só que a gente tem o que a gente chama de capitalização mensal. A minha capitalização mensal ela é de 1% ao mês. Ou seja, eu vou ter juros novos a cada período de um mês. Tal como eu coloquei aqui. Aqui eu também tinha uma capitalização mensal. A cada mês eu tinha 1% que incidia sobre o montante inicial mais as correções dos períodos subsequentes, tá? Então, aqui é uma capitalização mensal. Se isso daqui fosse uma capitalização anual, eu teria que esperar um ano para fazer o cálculo da porcentagem. Se isso daqui fosse uma capitalização diária, a cada dia eu calcularia os juros, o que é o mais normal em aplicações financeiras, porque eles têm capitalização diária. Tá? Mas para a gente entender a lógica, então, vamos pensar aqui que a gente tem uma capitalização mensal, é 1% ao mês. Se eu tenho uma capitalização mensal de 1% ao mês, eu posso falar que eu vou ter 12% ao ano? Não. Esse é o todo detalhe. Eu não posso falar que eu vou ter 12% ao ano. Porque isso acontece nas taxas proporcionais. Nas taxas proporcionais, de fato, eu tenho 12% ao ano. É a mesma coisa, porque eu tenho essa progressão, aonde sempre incide sobre o montante inicial. Agora, na capitalização composta, isso aqui não foi 12%. Percebam aqui que eu tive 126,82. Ou, em outras palavras, o meu ganho anual aqui, ele foi de 12,68%, mais ou menos. Aqui ele foi de 12%. Né? 120 foi o que eu tive que pagar de juros, né? Ou o total aqui no caso, eu paguei 1.120, vamos colocar assim, eu paguei 1.120 e o meu montante inicial era R$1.000. Quando eu faço esse cálculo aqui, eu tenho então 12%, né? Só para a gente ilustrar aqui, se eu for dividir isso, vai dar 1,12, se eu multiplicar por 100 e colocar em percentuais, eu vou ter aqui 12%. Então aqui sim, né? 1% ao mês resultou em 12% ao ano. Agora, se eu for fazer isso daqui, eu vou ter quanto? Eu paguei 126,82, né? Então, eu vou ter 1.126,82. Dividido pelos R$1.000, que é o montante inicial, a taxa aqui ela foi de 12,68%, mais ou menos. Tá certo? Então, se eu tenho uma capitalização mensal e uma taxa anual, não basta apenas eu multiplicar ou dividir para chegar na taxa equivalente. Não, eu tenho que usar essa fórmula aqui. Olha só, eu vou colocar R2, é o que eu quero descobrir. 1 mais a taxa de juros conhecida. Qual que é a taxa de juros conhecida? É 1% ao mês. 1 mais 0,01 dividido, aliás, elevado, né, no N2, que é o período relativo. Quantos meses eu tenho para um ano? 12, tá? E 1 é o período que eu tenho, que é um mês, tá? Então, vai ser elevado na 12, menos 1. Fazendo todo esse cálculo aqui, eu vou chegar, portanto, em 12,68. É dessa forma, então, que a gente calcula taxas equivalentes. Não dá apenas para dividir ou multiplicar. O detalhe é o que eu falei para vocês, tá? Se eu estiver considerando um período que ele é maior do que um período, eu vou ter uma taxa de juros maior no regime de capitalização composta do que eu teria aqui no regime de capitalização simples. Aonde que essas duas taxas elas vão coincidir? Apenas no primeiro período, tá? Se fosse no primeiro período, aí a gente teria a mesma taxa. Quando capitalizamos, levando a taxa para um período maior, a taxa equivalente, isto é, os 12,68%, é superior à taxa proporcional, que é de 12%. Agora, se a gente fizesse o contrário, que é o que a gente chama de descapitalização, levando a taxa para um período menor, aí a gente teria um resultado superior para a taxa proporcional, tá? Então, por exemplo, né, eu tenho uma taxa que ela é de 12% ao ano e eu quero trazer ela ao mês. No regime de juros simples, proporcional, quando eu quero encontrar uma taxa proporcional, é só eu dividir 12 por 12, isso vai dar 1. Né, 1%. Agora, se eu for fazer isso com as taxas equivalentes, se eu estou falando que a minha taxa efetiva ela é de 12% e eu quero trazer ao mês, eu vou ter que utilizar a fórmula e aí o valor ele vai ser menor
por uma taxa equivalente. É claro, né? Porque se eu for fazer o processo contrário, se eu tivesse que era 1%, eu já sei que 1% no regime de capitalização composta, isso ao ano vai dar 12,68. Não pode ser, porque eu quero 12%. Então tem que ser um valor menor que 1% para que eu consiga 12%. Tá? Esse é o ponto aí. Essa é a diferença entre um e outro. Qual que é o que a gente tem que compreender disso tudo, então? A gente tem que compreender que no regime de capitalização do tipo simples, eu vou encontrar taxas que são proporcionais. Como é que eu chego nessas taxas? Ou eu multiplico ou eu divido. Depende do período que eu quero levar. Agora, no regime de capitalização composto, aonde eu tenho taxas equivalentes, não basta apenas eu dividir ou multiplicar. Eu tenho que utilizar essa fórmula para chegar. Se eu estiver falando de períodos, se eu estiver levando a taxa para períodos superiores, eu vou ter um resultado maior na taxa equivalente do que a taxa proporcional. Se eu fizer o contrário, descapitalizar, eu vou ter um resultado que vai ser menor na taxa equivalente. E se eu estiver falando de um período só, eu vou ter o mesmo resultado para os dois regimes, tá? Porque aqui é o que a gente tem no período inicial. Bom, nos títulos de renda fixa que remuneram, olha o ponto, título de renda fixa remunera em dia útil. Muitas vezes é necessário fazer a descapitalização para saber o quanto uma remuneração rendeu em poucos dias. Sim, é uma característica, então, dos títulos de renda fixa eles remunerarem em dias úteis, não mensal, não anual. Por exemplo, um montante de 100 mil reais foi aplicado por um dia só que, de novo, né? A taxa que é expressa no contrato, ela vem ao ano. Então, essa taxa ela foi de 10,14% ao ano, é o que está expresso lá. Qual será o rendimento obtido? Então, a gente tem que fazer um processo de descapitalização aqui. Para resolver esse tipo de problema, antes a gente tem que saber também que são considerados dias úteis, né? Quantos dias úteis a gente considera no ano? A gente considera que o ano tem 252 dias úteis no mercado financeiro. Após isso, é só fazer o processo de descapitalização. Então, a gente coloca aqui na fórmula e a gente vai ter, então, que como a gente está considerando 100 mil reais e o resultado é 0,038, mais ou menos, né, por cento, isso significa que esses 100 mil reais renderam em um dia 38,33. Essa é a maneira certa de calcular. Porque, de novo, nos contratos, vem expresso a taxa anual, ainda que o regime de capitalização aqui ele coloque taxa, ele seja de forma diária. Todos os dias rende juros. Não é mensal, não é anual. Quais são as conclusões que a gente tem que tirar, então? Bom, ao capitalizarmos, o resultado pelos juros compostos será maior que o resultado pelos juros simples. É melhor para quem investe o seu dinheiro. Ao descapitalizarmos, o resultado pelos juros simples ele será maior que o resultado pelos juros compostos. Aí é melhor para quem paga, porque vai estar pagando menos.